Em visão histórica, a mediação pode ser encontrada em quase todas as culturas ao redor do mundo. Nas comunidades religiosas era comum que os líderes religiosos desempenhassem o papel de mediadores, resolvendo diferenças civis e religiosas. Após a colonização das Américas com a consequente migração de diversas culturas para esses continentes, as comunidades que passaram a se formar também utilizavam métodos não judiciais para a resolução de seus conflitos. Os fatores de agregação dessas comunidades eram os mais variados, tais como geográficos, ideológicos, étnicos, religiosos, políticos e até mesmo os comerciais. Os métodos alternativos de resolução de disputas, tais como a arbitragem e a mediação comercial, passaram então a ser utilizados como forma de preservar esses novos valores que surgiam em comunidades agregadas, não mais por fatores geográficos ou religiosos, mas pelo trabalho e pelo lucro. No Brasil, a história de mediação comunitária nesses novos moldes ainda é recente. Entretanto, começam a surgir iniciativas por parte de organizações comunitárias e também por parte dos tribunais para implementação de meios de resolução alternativa de disputa de âmbito comunitário. Um exemplo é o projeto Justiça Comunitária, desenvolvido inicialmente pelo Tribunal de Justiça do Tribunal Federal e Territórios, e mais recentemente adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Neste tópico serão abordados pontos específicos dos programas comunitários de resolução de disputa que geram características capazes de diferenciar a mediação comunitária das demais práticas de mediação. Para abordar tais pontos, adotou-se a divisão em 5 itens, dentro dos quais pretende-se abordar diversas características diferenciais da mediação. São eles o momento de inserção do conflito, a flexibilidade processual da mediação comunitária, a inserção do mediador na comunidade, o estímulo à autonomia e o empoderamento da comunidade e a execução dos acordos obtidos. Um conflito possui várias fases de desenvolvimento e culmina eventualmente em uma solução ou um impasse. As formas de resolvê-lo variam em uma escala crescente, desde a evitação até o uso da violência. Quanto a esse ponto, a mediação comunitária apresenta uma característica importante, que é o momento inicial de inserção no conflito. Ao aplicar a mediação a uma disputa que se encontra em estágio inicial, o mediador comunitário tem condições de estabelecer com maior facilidade uma comunicação eficiente, tornando o processo de mediação mais produtivo. A mediação não é simplesmente um aglomerado de técnicas de resolução de disputas aplicada a critério do mediador. A mediação constitui um processo, ainda que dotado de ampla flexibilidade. Os programas de mediação comunitária costumam aplicar em regra procedimentos semelhantes. Contudo, por estarem inseridos no contexto social da comunidade em que atuam, alguns programas acabam adquirindo características processuais próprias. No Brasil, o programa de mediação comunitária desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal adotou critérios bastante interessantes para a seleção de seus agentes. Após algumas experiências de aperfeiçoamento do modelo de seleção, adotou-se a opção de envio de cartas explicativas a entidades sociais, educacionais, religiosas, culturais e políticas de âmbito comunitário, que foram convidados a designar um ou mais voluntários para participar do projeto. Os voluntários indicados passaram então por uma entrevista de seleção e posteriormente por um treinamento em áreas específicas do direito e em mediação. Um passo importante para o desenvolvimento de programa de mediação é a seleção dos mediadores. Essa etapa pode ser dividida em algumas fases, como a definição das tarefas que o mediador deverá desempenhar, das qualidades necessárias para o cumprimento de tais tarefas e do tipo de treinamento que deverá ser ministrado aos mediadores selecionados. Em alguns programas, há exemplo do que ocorre nos comitês de mediação chineses. A escolha dos mediadores é feita diretamente pelos membros da comunidade. Nestes, os critérios de escolha são a experiência, a maturidade e a sabedoria, razão pela qual grande parte dos mediadores é composta por trabalhadores aposentados. Na Coreia, há uma distinção entre 3 tipos de mediadores, ou agências de mediação. O mediador juiz, que nada mais é do que um juiz que conduz a mediação, o comitê de mediação, composto por 2 mediadores não juízes e o mediador juiz, e, finalmente, o próprio Tribunal de Justiça. Quando uma ação é proposta e o tribunal a encaminha à mediação, ele mesmo pode decidir atuar como mediador, ou então designar um comitê de mediação para o caso.
Nos Estados Unidos, o mais comum é que se escolham os mediadores dentre os voluntários da própria comunidade. Alguns programas, entretanto, preferem selecionar seus mediadores dentre estudantes de direito, com o fundamento de que eles têm maior conhecimento específico para resolver as disputas trazidas à mediação. Em uma pesquisa realizada em alguns programas de mediação em pequenas causas nos Estados Unidos, constatou-se que nos programas que utilizavam estudantes de direito, a rotatividade dos mediadores era maior e as mediações eram conduzidas com um enfoque essencialmente legalista. Por outro lado, percebeu-se que nos programas que utilizavam mediadores selecionados entre membros da própria comunidade, os mediadores permaneciam por um período maior, de 5 a 10 anos, nos programas, possibilitando o intercâmbio de informações com mediadores recém-selecionados. Há ainda estados norte-americanos nos quais existem normas que disciplinam o treinamento e a seleção dos mediadores. Na Flórida, a Suprema Corte do Estado é responsável por estabelecer os padrões e procedimentos para a qualificação, certificação, conduta profissional, disciplina e treinamento dos mediadores, e apenas os mediadores certificados podem ser selecionados para o programa de mediação. Existe. Eu tenho notícia, inclusive, de um tribunal de arbitragem aqui em Maringá, o TACOM, e pessoalmente criei 2 tribunais de arbitragem, um em Sarandi, outro em Marial, estão desativados. Esses tribunais têm por objetivo fazer a arbitragem nos termos da lei, nos termos da Constituição, fazer a arbitragem comunitária entre as partes envolvidas que, obviamente, optarem por esse meio de solução dos seus litígios. Porque nós sabemos que a arbitragem ao julgamento das questões ficam a cargo do Estado, através da Justiça. Esta é a solução oficial. Mas quando as partes convierem entre si, acordarem, estabelecerem contrato, nomearem um árbitro ou um tribunal, a solução pode ser pela comunidade, através deste árbitro, através desse tribunal arbitral, que não pelo Estado. Os pontos positivos da mediação comunitária é principalmente agilizar as soluções, porque a cargo do Estado, o que nós temos verificado é que o Estado não tem dado conta de solucionar todos os problemas que lhes são levados. Quando as partes resolvem, como já disse anteriormente, convém entre si em optar por uma solução arbitral, por uma solução comunitária, isso pode imprimir uma maior agilidade e desafogar a justiça oficial. Pontos negativos é que às vezes pode ocorrer algum erro porque os árbitros, não sendo técnicos, não sendo juízes de direito, não estando tão preparados quanto estão os juízes, às vezes a solução pode pecar, pode estar equivocada, mas é muito maior a vantagem pelo desafogamento da justiça do que por alguns eventuais erros. A mediação comunitária é muito pouco usada em Maringá. Eu acho que por falta de divulgação, por falta de conscientização da população. Eu daria um exemplo aqui. As imobiliárias, quando contratam locação, poderiam, via de regra, estabelecer no contrato de locação que as soluções entre o inquilino
e o proprietário, o locador e o locatário, serão resolvidas por mediação, por juízo arbitral. Mas isto não acontece, até porque acredito que as próprias imobiliárias não estejam cientificadas, não estejam induzidas a adotar esta prática. Conforme já disse, deveria haver uma colaboração muito maior dos árbitros e dos tribunais arbitrais para o desafogamento da justiça. Mas por falta de divulgação, por falta de incentivo, por falta de esclarecimento, infelizmente, isto não tem acontecido. Os tribunais arbitrais e os árbitros particulares não são praticamente usados. Esse processo arbitral, isso de longa data existe na lei. Os tribunais arbitrais são mais recentes. A divulgação não tem acontecido. Eu acho que o Estado deveria carregar seu esforço para divulgar esta possibilidade de solução dos litígios, de solução das desavenças entre as partes, através de um árbitro escolhido pelas próprias partes, através de um tribunal arbitral eleito pelas próprias partes. E eu percebo que o Estado não faz essa divulgação. E que, além de não fazer essa divulgação, o Estado efetivamente não tem dado conta do seu recado de praticar a justiça.